Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, há 8 dias de um julgamento muito importante que acontecerá aqui no nosso país, no Tribunal Superior Eleitoral, que certamente decretará a perda da elegibilidade do ex-presidente da República. Muitas pessoas podem achar que essa é uma sanção ainda muito pequena, e de fato é, mas existem outras sanções reflexas que estão coladas nessa condenação. A primeira delas é que, uma vez terminado esse julgamento, o Tribunal Superior Eleitoral pode mandar esse processo para o Ministério Público para o ingresso de ações criminais por aquilo que o presidente da época cometeu contra a República Brasileira e também ações civis para reparação de danos à sociedade, danos morais à sociedade brasileira e outros que a justiça entender pertinentes também. Essas condenações se somarão a outras que agora estão eclodindo. Eu vou conversar com vocês sobre uma condenação, um bloqueio nas contas do ex-presidente da República que podem chegar a mais de R$500 milhão só num processo. Vamos conversar com vocês sobre esses acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende e venha participar das nossas atividades aqui que eu abro todos os dias. Mande seus comentários, o seu joinha nos nossos vídeos, no nosso chat, venha participar também, que eu abro sempre entre 5 horas e 5 e meia. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à disposição de você que curte um canal, curte o trabalho que você vê na internet, e você quer apoiar de uma forma mais efetiva, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje a figura do ex-presidente da República acordou com um bloqueio de 87 mil nas suas contas, né? Está aqui quase todos os jornais, né, que cuidam do cenário político estão veiculando essa informação. Justiça de São Paulo bloqueia 87 mil em contas de Bolsonaro por falta de pagamento de multa durante a pandemia. Ex-presidente recebeu multas da Secretaria da Saúde durante 3 visitas ao estado de São Paulo em 2021, por não usar máscara. Ao todo, Bolsonaro deve ao estado R$568 mil em multas aplicadas no descumprimento da regra. Eu mesmo fiz representação ao Ministério Público do Estado de São Paulo, à Prefeitura de São Paulo, ao governo do Estado de São Paulo, pelas cenas aterradoras que eu vi à época, né, durante uma pandemia aqui no nosso país. Uma delas, gente, foi essa aqui, que motivou uma representação minha, foi o ex-presidente da República ter feito uma aglomeração, todo mundo sem máscara, né? Parece que bancar o machão era ser insano, era você condenar as pessoas à morte, né? Você aglomerar as pessoas, normalmente pessoas humildes, né, que estavam aqui na CEAGESP. E o Bolsonaro foi fazer proselitismo lá, não se importando com as pessoas, né? Gente, olha o tanto de trabalhador, carregadores, feirantes, né? A maioria, assim, impressionante, sem máscaras, nessa aglomeração aqui. E nesse tipo de aglomeração aqui, até com máscara, né? O vírus se prolifera. Morreu gente no meio dessa história, né? Gente, sem falar numa situação também, que a Secretaria de Saúde deveria se debruçar, né? Até que ponto pessoas contaminadas aqui, aglomeradas, num ambiente que se distribui alimentos para grande São Paulo, até que ponto isso reflexamente não causou mortes de pessoas também. Então, gente, é uma gente muito irresponsável, gente criminosa. Nós não estamos falando apenas de um delinquente eleitoral, nós estamos falando de um criminoso, de uma pessoa que as pessoas têm receio de falar, né? Pode achar meio pesado, mas não é não. Nós estamos falando de um assassino consciente, um assassino que com seu comportamento fez com que pessoas do nosso país morressem. É impressionante como é que esse fato, que eu não vejo como haver uma contestação com bases científicas, como é que isso não foi reverberado assim, aos montes pelos grandes veículos de comunicação? Eles jogaram, não é, com a possibilidade de termos na sociedade uma parcela do nosso país absolutamente lobotomizado, né, com a cirurgia no cérebro que tirasse ali a razão, tirasse a possibilidade de as pessoas enxergarem o que estava acontecendo, né? E mais do que isso, né, essa omissão diante desse fato, dessa constatação científica e política, fez com que o ex-presidente da República ainda tivesse condições de permanecer solto
voto, permanecer com a sua elegibilidade e ainda conseguir milhões de votos aqui no nosso país. Então, nós temos que usar todas as ferramentas para denunciar esse tipo de situação, para jamais deixar que essa situação seja esquecida aqui no Brasil, e nós faremos isso aqui no nosso portal sempre, até vermos a condenação criminal desses assassinos em larga escala aqui no nosso país. Nós temos situações muito interessantes que vão acontecer ao lado disso, gente. Me refiro especificamente à convocação na CPMI, lá do 8 de janeiro, que estabeleceu ali uma convocação para alguns quadros pertencentes ali à administração do governo Bolsonaro, né? O Braga Neto, o general Heleno, o chefe lá da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, o Silvinei, né? O Coronel Cid e o Anderson Torres. Quer dizer, é um núcleo genocídico, né? Agora, eu convido vocês à seguinte reflexão. Vocês acham que essas figuras, que durante o governo Bolsonaro eram figuras destemidas, faziam discursos golpistas claros, faziam uma vitaminação nas redes sociais, né? De que o Brasil teria uma ruptura, que os poderes constituídos aqui no nosso país estavam extrapolando e por isso mereciam ali uma repressão, que o presidente poderia convocar as Forças Armadas para um artigo 142, ou nessa forma distorcida que eles enxergavam, ou aplicar uma lei de garantia da ordem, uma GLO, né? Enfim, então eles ficaram vitaminando tudo isso. Agora, na CPMI, como é que vocês acham que eles vão se comportar? Eles vão manter tudo aquilo que eles falaram, ou vão fazer como o general Heleno, dizer, não, aquilo era brincadeira. Quando eu disse que eu tomava remédio ali para o presidente da República da época, da golpe, eu estava brincando. Quando eu disse que o Centrão só tinha ladrão, eu estava brincando também, aqui não tem nenhum ladrão, vocês do Centrão são todos honestos, todo mundo, todos os políticos que ficaram com o Bolsonaro são políticos honestíssimos, né, que não tem nenhuma mácula, né? O Braga Neto vai dizer que as cenas que nós vimos pela internet, dele dizendo para as senhoras que estavam ali na frente dos quartéis, né, não fiquem calmas, aguentem mais um tanto que o presidente sabe o que está fazendo, né? E, estimulando esse tipo de situação, eles vão se comportar como? Vão ser destemidos ou vão ser covardes, vão desdizer aquilo que eles disseram e vão dizer que estavam brincando no final da história, e quando eles não puderem fazer isso, porque a cara de pau de alguns também tem limite, né? Eles vão simplesmente usar o direito de ficarem calados. Detalhe, gente, essas convocações estão sendo feitas para essas figuras e eles irão para lá na condição de testemunhas. Eles não estão ali a passeio, eles não estão ali como indiciados, porque quando está indiciado, você tem o direito de ficar calado, né? Quando você está nessa condição. Mas na condição de testemunha, quando você cala, você pode estar cometendo um crime de falso testemunho. E dependendo das circunstâncias e das gravidades, eles podem ter até uma prisão decretada ali em flagrante, né? Então, não será surpresa que todos eles, prestem bem atenção no que eu estou já antevendo aqui, que todos eles ingressem com ações pedindo um habeas corpus, né, para poderem sair sem serem presos dessas reuniões lá que eles estão convocados lá na CPI. Uma testemunha não tem o direito de ficar calado, tá? Quem tem direito de ficar calado é alguém que está apontado como criminoso, alguém que está sendo investigado. Testemunha tem obrigação de dizer a verdade. Se falar mentira, está cometendo crime de falso testemunho, e se calar a verdade, está cometendo crime também. Então a CPMI, nesse particular, está prometendo algumas emoções muito grandes para esse mundo do bolsonarismo, que volta a frisar aqui a vocês. Só está acontecendo esse processo todo porque nós conseguimos derrotar eleitoralmente essa gente, porque se não fosse isso, nada disso estaria acontecendo. Estaríamos agora num abismo ainda mais profundo que essa gente tentou jogar o Brasil de uma forma definitiva. Pois bem, vamos acompanhar. Live de Lula não bomba e especialista vê esquerda analógica. Gente, ontem eu fiz um comentário com vocês muito breve, né, sobre essa live do Lula. Entendo que é um avanço o presidente da República sempre se comunicar
com a população, mas tem alguns reparos aí, né? Eu não quero ficar aqui chovendo no molhado, mas tem as questões técnicas, algumas questões políticas também que tem que ser melhoradas. Em primeiro lugar, eu acho que o presidente da República não tem que usar o espaço do Palácio do Planalto para fazer esse tipo de encontro. Ele tem que fazer uma coisa mais informal, isso significa que ele tem que fazer num outro ambiente, não seja um ambiente oficial. E também que essas transmissões não sejam reproduzidas pela TV pública, porque se a gente criticou isso no governo anterior, nesse governo a gente tem que seguir uma mesma linha, o mesmo padrão, e o presidente da República ele não precisa se utilizar da TV pública para essas lives. Ele pode reproduzi-las em todas as outras redes sociais e pode ter uma matéria ali, claro, pela TV pública, porque é jornalismo, aí sim se faz esse tipo de coisa. Todo mundo que eu observei hoje fez teve a mesma percepção que eu tive, né? Que o encontro do presidente da República com a sociedade tem que ser mais direto, sem o intermediário ali de um jornalista, apesar do Marcos Uchoa ser um grande jornalista. Mas não é esse o propósito. O propósito não é apenas se comunicar, mas politizar a sociedade, trazer a sociedade, engajar a sociedade em várias ações, né? Inclusive, o governo ele tem que se utilizar da ferramenta que tem, da capilaridade que tem, para ajudar as pessoas que são beneficiárias de programas sociais de todas as ordens, essas pessoas se organizarem também, núcleos também, para poder entender o que está acontecendo no Brasil, dialogar com o governo sobre as necessidades, sobre melhorias, enfim. Porque senão, gente, o governo faz uma série de programas sociais, a pessoa recebe o programa social, não recebe nenhuma informação política, enfim, e aí está sujeito a receber outros níveis de informações políticas, por exemplo, como as das igrejas ultraconservadoras e de várias matizes, né, que vão sempre desdizer aquilo que está acontecendo na realidade de um programa beneficiado, de alguém beneficiado por um programa de um governo popular, né? Bom, e aí fechando aqui o nosso papo aqui nessa primeira rodada, nesse dia, tem essa notícia aqui. Deputado do Distrito Federal pede que Nicolas Ferreira seja investigado por falas LGBT-fóbicas. E aí a gente vê essa outra aqui. Nicolas disse que homossexualidade é pecado e pede que gays se arrependam. Onde é que está na Bíblia, nos mandamentos lá, né, ou nos 7 pecados capitais, que homossexualidade é pecado, né, e que eles têm que se arrepender? Né? Gente, isso de fato é uma fala absolutamente criminosa, né? Desse indivíduo aí, usando a religião para pegar um grupamento da sociedade brasileira, uma parcela importante da sociedade brasileira, e colocar essas pessoas num gueto, segregadas, né? Moralmente. Essas pessoas elas estão pecando, né? Eu acho que esse rapaz, agora deputado, ele tem alguns problemas, ele está se segurando ali, mas tem uma hora que ele vai se libertar, ele vai colocar para fora as suas repressões, ele vai ser aquilo que ele condena tanto, né? Mas e eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de chacota com essa história, não. A psicanálise explica esse tipo de situação. A psicanálise revela, né, quando uma pessoa tem esse grau de preocupação, de contestação, tem algo muito preso dentro dela que ela quer soltar. Bom, vamos aguardar. Esse momento certamente vai acontecer. Aconteceu com muita gente famosa, não vai parar de acontecer não, né? Gente, eu fico por aqui. Mais tarde a gente se encontra. Mande seu comentário, tá bom? Um grande abraço. Tchau.